Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para dar continuidade ao nosso processo de ensino e aprendizagem, a gente vai ver um conteúdo que está totalmente interligado ao que a gente vinha vendo sobre nutrientes e alimentação. É o nosso primeiro sistema a ser estudado. E se a gente está falando de sistema, a gente está falando de órgãos que vão estar trabalhando de forma conjunta para o bom funcionamento do nosso corpo. E aí, a gente viu anteriormente que os nutrientes são substâncias químicas que são necessárias para o nosso corpo, porque eles fornecem energias necessárias para as diversas atividades. Se a gente vai dormir, se a gente vai estudar, o nosso corpo está funcionando e ele precisa de energia para fazer essas atividades. E o sistema digestório é que vai fazer a absorção desses nutrientes, que vai transformar o alimento para que a gente possa obter esses nutrientes na forma adequada. Que aí, por exemplo, quando a gente pega um hambúrguer, ele é um alimento com vários ingredientes e que esses ingredientes vai ter nutrientes específicos. E para a gente poder absorver esses nutrientes, a gente tem que fazer a quebra dele. Diminuir as macromoléculas e micromoléculas, que é a função básica do sistema digestório. Para facilitar ainda mais a compreensão a respeito do conteúdo, eu preparei esse slide que eu vou estar apresentando e explicando ao longo do vídeo a respeito dos órgãos e glândulas anexas de forma introdutória, fazendo parte aí do conteúdo do sistema digestório. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a imagem que vai ilustrar o tubo digestório, os órgãos que formam o tubo digestório e as glândulas anexas, o trato gastrointestinal e glândulas anexas, que tem a função aí de fazer a digestão do alimento e a absorção dos nutrientes que são tão importantes para a manutenção do nosso corpo, para que a gente obtenha energia para fazer as mais variadas atividades do nosso dia a dia. E a função do sistema digestório está ligada à transformação do alimento, onde a gente vai estar no ato de mastigar, quebrando as moléculas em micromoléculas, diminuindo elas, para que assim ocorra a absorção dos nutrientes. E aquela parte do qual a gente já usou, não precisou, a gente também vai estar eliminando a partir do sistema digestório. O sistema digestório ele é dividido por dois processos, que são os processos físicos e químicos. O processo físico está ligado à digestão mecânica, que faz parte de 3 pontos aí, que é a mastigação, que é o ato da gente estar diminuindo o alimento, a deglutição, que é o engolir, e o peristaltismo, que é o movimento dos órgãos para encaminhar o alimento. Já os processos químicos, que envolvem a digestão química, vai ocorrer também por meio de 3 pontos, que é a salivação, que ocorre na boca, a quimificação, que ocorre no estômago, e a quilificação, que ocorre no intestino grosso, que ao longo do vídeo vocês vão vendo em qual cada órgão é responsável pelo processo químico aí no alimento. E aqui a gente vai ter a boca como o principal componente aí a formar o sistema digestório, pelo qual o alimento ele vai ser introduzido. É na boca que a gente vai encontrar 3 partes principais que vai ajudar a diminuir o alimento em partes menores, que são os dentes, a língua e as glândulas salivares. Os dentes vão triturar e vão diminuir o alimento em partes menores. A língua, ela é responsável pela movimentação e também pelo gosto, ou seja, a gente consegue nos proteger a partir da língua, a gente consegue perceber se o alimento está bom ou não.
E as glândulas salivares, ela vai produzir a saliva que vai umedecer o alimento. Então, depois que o alimento ele entra pela nossa boca e passa por esse processo de trituração, mastigação, que se mistura com a saliva, ele já não leva mais o nome de alimento. Ele vai ser chamado de bolo alimentar. Após passar pela boca, o alimento, no caso o bolo alimentar, vai ser caminhado para a faringe, que é esse tubinho aqui, que é um órgão também ligado ao sistema respiratório e digestório. Após o bolo alimentar passar pela faringe, ele é encaminhado para o próximo órgão, que é o esôfago. É no esôfago que vai começar os movimentos peristálticos, de contração e relaxamento, fazendo com que muitas vezes o alimento não volte. Uma vez o alimento passou pela faringe, passou pelo esôfago, ele se contrai e não permite mais que ele retorne. Por isso que dá até para comer, às vezes de cabeça para baixo, devido a esse movimento do esôfago, esses movimentos peristálticos. Após passar pelo esôfago, o alimento é encaminhado para o estômago. No estômago, vai ter a ação de ácidos dos sucos gástricos, que o bolo alimentar não é mais bolo alimentar ao chegar aqui. Ele vai ser chamado de quimo. Ele vai receber várias substâncias químicas, vários ácidos, e por isso que ele vai receber o nome de quimo, a quimificação que eu falei anteriormente. Não sei se vocês recordam. Então, aqui também já pode ocorrer também a questão de digestão de proteínas. Na boca, geralmente já ocorre a digestão de carboidratos. No estômago, a digestão de proteínas. Ao chegar no estômago, passar um tempo aqui nesse saco, o alimento ele vai ser encaminhado, o quimo no caso, para o intestino delgado. O intestino delgado está totalmente interligado às glândulas anexas, que é o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O fígado, ele produz a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. Essa bile, ela só é eliminada em casos de necessidade, para que ajude na digestão. O pâncreas, ele produz enzimas, ajuda a controlar a glicose no nosso sangue também. O pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático, que tem bicarbonato na sua composição, que diminui a acidez do quimo que saiu do estômago. E o fígado, ele emulsifica as gorduras, ajuda aí também na questão de digestão dos lipídios. E após passar por esse processo aqui no intestino delgado, o quimo deixa de ser considerado quimo, vai ser chamado agora quilo e vai ser encaminhado para o intestino grosso. Aqui no intestino grosso, vai haver a absorção de água, de nutrientes que não foi absorvido ao longo dos outros órgãos. E aquilo que a gente não necessita mais vai ser encaminhado para o reto. E o reto vai caminhar para o ânus em forma de fezes. O resto do alimento, do quimo, do quilo, que a gente já não necessitou mais. Então, o bolo alimentar, relembrando, o bolo alimentar é quando, depois que a gente mastiga, ingere, né? A gente faz o processo de deglutição. Quando chega no estômago, vai receber o nome de quimo, após receber os vários ácidos, até chegar no intestino delgado, o alimento, que no caso agora não é mais alimento, é o quimo, porque ele perde aquelas características de alimento, né? A gente vê um hambúrguer com vários ingredientes, depois que a gente mastiga, ele vai se transformando, ele passa por processos em que ele vai diminuindo, ele vai sendo, recebe ácidos para que ele possa ser absorvido, para que ele possa ser quebrado, digerido, e aí ele vai recebendo
nomes diferentes. Então, quando chega o intestino delgado, o quimo logo caminha para o intestino grosso, que é o quilo. Aí no quilo, há o restante da digestão de água e nutrientes, sais minerais, vitaminas que não foi absorvido pelos outros órgãos, e aquele que a gente não quer mais, a gente vai eliminar por meio do reto e ânus. Sim, as glândulas salivares está aqui em cima, faz parte das estruturas também anexas que ajudam nesse processo do sistema digestório. Não sei se ficou bem claro para vocês, mas essa parte mais introdutória com relação à funcionalidade de cada um dos órgãos. Na boca ocorre a digestão dos carboidratos, no estômago proteínas, no intestino delgado já vai ter a questão da digestão de gorduras, no intestino grosso sais minerais, água e vitaminas. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E qualquer dúvida, já sabem, é só procurar no meu privado que eu estarei disponível.